Então vamos ver o exercício que vocês vão fazer esta semana e o que vocês vão usar para fazer este exercício será esta base de dados de demonstração que vocês têm aqui num tutorial do SQLite, que é uma base de dados que simula uma loja de música. Portanto, tem os clientes, os empregados, as compras e assim por diante. No zip que vocês podem descarregar dali, têm a base de dados em si, que é esta, chinook.db, e tem um PDF que tem o diagrama da base de dados. Portanto, aqui vocês veem, esta é uma notação standard para mostrar as tabelas e as relações entre as tabelas. Portanto, tem aqui, por exemplo, a tabela dos clientes. Isto é a chave primária, está ali aquele símbolo da chave, é o identificador do cliente. Tem uma ligação com esta tabela, podem ver ali o identificador do cliente. Já agora, esta notação, isto quer dizer que tem de haver um e só um deste lado, ali pode haver 0 ou mais. Portanto, cada fatura só pode ter um cliente, e tem de ter exatamente um cliente, mas cada cliente pode ter 0 ou mais faturas, porque pode ainda não ter feito compras, ou pode já ter feito várias compras. Mas isto não interessa muito agora para a matéria da disciplina. O que interessa aqui é vocês verem quais são as tabelas que estão relacionadas. Porque depois vocês vão fazer exercícios de ligar as várias tabelas para conseguir obter resultados, como por exemplo, uma função que vos recebe como argumento o nome de um artista e devolve como resultado os títulos dos álbuns do artista. Para vocês poderem fazer isso, têm de ir ver aqui no esquema da base de dados, e vocês podem ver que tem aqui os artistas, têm o identificador e o nome, e depois tem uma relação com álbuns. Um artista pode ter 0 ou mais álbuns aqui, cada álbum tem de ter exatamente um artista, o artista pode ser um grupo, etc., mas cada álbum tem de ter exatamente um artista, e então vocês têm aqui o título do álbum. Portanto, para este exercício será preciso cruzarem estas duas tabelas para conseguir obter essa informação. Essa é uma das coisas que vamos ver. Eu vou mostrar uns exemplos um pouco mais complicados, depois o do exercício que vocês vão fazer será mais simples, mas a ideia é que depois, na prática, vocês percebam como cruzar as tabelas, porque essa também é uma das coisas que têm de fazer para o trabalho prático 2. Outro problema que vocês têm no trabalho prático 2, nós já vimos alguns exemplos de como criar ficheiros, mas uma das coisas que vocês têm de fazer no trabalho prático 2 é escrever várias vezes para o mesmo ficheiro. Portanto, eu vou só começar esta parte da demonstração mostrando-vos duas maneiras diferentes de vocês fazerem isso. De escrever várias vezes para o mesmo ficheiro. Esta é a pasta onde eu estou a trabalhar, portanto, para garantir que estou a trabalhar nesta pasta, vou gravar este ficheiro que ainda está vazio. Vou pôr aqui, por exemplo, pp10 temporário. E agora, a maneira mais prática de vocês garantirem que estão a trabalhar numa pasta é fazer run de um ficheiro Python que vocês têm na pasta. Neste caso ele não faz nada, mas já pôs aqui, deu este comando ao Spider Working Directory, portanto agora esta consola do IPython está naquela pasta. Vocês até podem confirmar, por exemplo, com o PWD, que é Present Working Directory, diz-vos a pasta onde estão, ou então o ls lista os ficheiros que vocês têm na pasta. Portanto, vocês podem, com isso, verificar que estão a trabalhar na pasta certa. Então agora, como vocês podem criar um ficheiro novo, uma maneira que nós vimos, é abri-lo para escrita. Se vocês quiserem escrever várias vezes num ficheiro, então vocês podem guardar o objeto que dá acesso ao ficheiro e usá-lo repetidas vezes. Por exemplo, eu vou criar aqui uma variável ao field de outFile, de ficheiro de saída, que vai ter o objeto devolvido pelo open, por exemplo, do teste.txt, e vou abrir para escrita, com o W. Se vocês virem aqui na pasta, eu não tenho nenhum teste.txt neste momento. Mas, se eu executar este comando, o interpretador vai criar este ficheiro na pasta, portanto está ali, teste.txt, está vazio, tem 0 bytes, e este objeto aqui é um objeto de acesso àquele ficheiro. Portanto, vocês veem, é deste tipo do wrapper do ficheiro, permite aceder àquele ficheiro teste.txt. Portanto, este objeto é que tem aqueles métodos de escrita, write lines, etc., que permite escrever no ficheiro. Se eu agora criar uma função, por exemplo, uma função escreve
que me diz qual é o ficheiro onde escrever, ou seja, o objeto de acesso ao ficheiro, e o texto que eu quero escrever no ficheiro. E esta função simplesmente vai chamar o método write do ficheiro para escrever o texto. Claro que no vosso trabalho isto pode ser mais complicado, porque quando vocês querem escrever um relatório vão ter de ir buscar informação a vários sítios e compilar e assim. Mas isto é apenas para dar a ideia que eu tenho uma função que escreve coisas num ficheiro e que recebe o objeto de acesso ao ficheiro. Portanto, se eu quiser escrever várias coisas num ficheiro, eu tenho este objeto que me dá acesso ao ficheiro e cada vez que eu quero escrever alguma coisa, eu posso chamar a função, dou-lhe o objeto de escrita e o que eu quiser escrever lá. Agora, lembrem-se que quando vocês abrem um ficheiro para escrita, quando vocês mandam escrever, isto pode ficar guardado no buffer do sistema operativo. Notem que o ficheiro ainda tem 0 bytes e se eu abrir aqui com o Spyder, vocês podem usar o Spyder como editor de texto, podem abrir um ficheiro qualquer de texto com o Spyder, ele está vazio. Mas eu posso escrever várias vezes para o ficheiro, por exemplo, vou pôr aqui outra coisa, escrevo para o ficheiro e quando eu fechar o ficheiro, então tudo o que estava no buffer para escrever é escrito uma vez e se for aqui ao Spyder, não é? Quando vocês clicam no editor, ele verifica se houve uma alteração no ficheiro e aí faz refresh e mostra-vos o que é que aconteceu. Portanto, aqui podemos ver que ele escreveu as duas vezes para o mesmo ficheiro. Esta é uma maneira possível que vocês têm para abrir um ficheiro, guardar o objeto e escrever as vezes que vocês precisarem e depois fechar quando já não precisam de aceder ao ficheiro. Outra possibilidade é vocês abrirem o ficheiro para append em vez de write. Portanto, vamos abrir outra vez o teste.txt e agora, em vez de abrir com o W, vamos abrir com a opção A. O A é append, quer dizer que é para acrescentar linhas ao ficheiro. Se eu fizer assim, isto, ele não vai esvaziar o ficheiro. Continua a ter o que tinha lá. Continua com estes 17 bytes, portanto ele não apagou nada do ficheiro. E se eu agora escrever coisas no ficheiro, por exemplo, com o write, vamos pôr aqui uma mudança de linha e outra linha. Sim. Se eu agora for verificar ali, ainda não aconteceu nada, porque eu não fechei o ficheiro. Lembrem-se, quando vocês escrevem, fica guardado normalmente no buffer do sistema operativo. Mas, se eu agora fechar o ficheiro, o que aconteceu foi que aquilo que eu escrevi foi acrescentado ao ficheiro. Portanto, isto é outra maneira de vocês acrescentarem coisas no mesmo ficheiro, é abrir com o A. Vamos supor que vocês estão a usar este sistema, mas a certa altura vocês querem limpar tudo o que está no ficheiro. Porque sempre que vocês abrem com o A, ele simplesmente escreve, se eu fizer isto outra vez, se eu abrir com o A, fizer outra vez a escrita e fechar o ficheiro, ele está a acrescentar, ele não limpou o que tinha lá. Uma maneira simples de limpar, sim. Este close? O número. O write devolve o número de bytes que escreveu para o ficheiro, ou o número de caracteres, no caso das strings. Portanto, simplesmente está a dizer quanto é que escreveu. Em geral, podemos ignorar isso. Pode haver um problema, por exemplo, se o disco está cheio, ou uma coisa assim, ele não consegue escrever tudo, mas não vale a pena ligarem isso numa situação normal. Uma forma prática de vocês limparem um ficheiro, se vocês querem garantir que ele começa vazio antes de fazerem o append, é simplesmente abrir o ficheiro, por exemplo, vou abrir o teste.txt, abro para escrita e chamo logo o close desse objeto. Portanto, este open vai-me trazer um objeto de acesso ao ficheiro, mas eu só quero é limpar o ficheiro, não quero fazer nada com esse objeto, portanto, posso fazer o close logo a seguir. Se eu fizer isto, o ficheiro fica vazio, porque ele abre com o W e depois fecha logo o ficheiro. Portanto, vocês têm aqui as peças que vocês quiserem para limpar um ficheiro que existe, para garantir que o ficheiro é criado e para acrescentar coisas ao ficheiro. Ou guardando o objeto de acesso ao ficheiro e ir escrevendo, ou então abrir o ficheiro para append com o A. Portanto, com isto vocês podem fazer aqueles relatórios, aquelas coisas, aquelas listagens, como vocês quiserem. Então agora vamos passar à outra parte, que é esta de cruzar a informação. Vocês têm aqui o exercício, vai ser fazer isto a partir do Python. Uma coisa que vocês podem aproveitar
é aquela função que eu dei na aula teórica, que é esta aqui, para fazer perguntas à base de dados, e podem simplesmente usar esta função como parte do vosso código, quer nos exercícios, quer no trabalho prático, ou assim. Isto é uma função que foi dada, e esta tem a utilidade de fazer uma pergunta à base de dados e converter o resultado numa lista de dicionários, que depois é prático vocês usarem em Python. Então, para esta funcionar, obviamente, vocês têm de importar o módulo do SQLite 3 e depois de correrem isto, vocês ficam com a função e agora podem experimentá-la. Por exemplo, vamos experimentar perguntar a esta base de dados. Notem que este passo é importante, porque eu tenho de não só declarar a função, mas dizer à consola que estou naquela pasta onde tenho a base de dados que vocês vão experimentar, que é esta, o Chinook. Aqui nós podemos ver no esquema da base de dados que tem, por exemplo, esta tabela dos artistas. Então vamos experimentar, testar a nossa função, ver se conseguimos fazer uma ligação. Vamos fazer o query db. Precisamos primeiro dar o nome da base de dados nesta implementação. Se vocês quiserem fazer uma implementação diferente podem, mas será o nome aqui será o nome do ficheiro que tem a base de dados. E depois temos de pôr o que é que nós queremos perguntar. Portanto, vamos fazer um select, asterisco, from artists. Portanto, vamos selecionar tudo dos artistas. E aqui temos uma lista de dicionários que tem em cada entrada um dicionário que corresponde a um registro naquela tabela dos artistas. Portanto, isto é o identificador do artista e isto é o nome, que é aquilo que nós temos aqui indicado no esquema que esta tabela contém. Portanto, a ideia será, a partir daqui, vocês vão pensar como resolver estes problemas de criar, por exemplo, uma função que recebe o nome do artista, faz a pergunta correspondente à base de dados e devolve uma lista com os títulos dos álbuns desse artista. Vocês vão fazer isto na aula prática em Python, usando aqui o SQLite e os dicionários, porque depois vocês têm de processar esses dicionários e converter, por exemplo, um dicionário que tem o nome do álbum, vão converter numa lista só com os nomes dos álbuns e assim por diante. Aqui eu vou fazer um pouco diferente, que é, vou-vos mostrar como fazer isto com a consola do SQLite. A razão para isso é que o que vocês vão fazer na prática é cruzar duas tabelas. Um dos exercícios da aula prática vai um pouco mais longe e tem 3 tabelas para cruzar, mas no trabalho prático vocês têm uma base de dados só com 2 tabelas. Portanto, o que vocês vão fazer nisto no trabalho prático é mais simples. Aqui eu vou aproveitar para ir um bocadinho mais longe e mostrar-vos como é que vocês podem compor as queries em SQL para fazer perguntas mais complexas. E para não estarmos a confundir as coisas mais com a parte do Python, eu vou fazer com a consola do SQLite, que vocês também podem usar. Pode-vos dar jeito, durante o trabalho, usar a consola do SQLite só para ver como é que as coisas estão a correr na base de dados. Okay? Portanto, o que vou fazer é criar aqui uma consola, abrir o terminal aqui nesta pasta. Se vocês usarem o Windows, podem abrir a linha de comando e depois fazer o Change Directory para aqui, o CD para a pasta certa. E agora vou correr o SQLite 3. No Windows vocês têm de ter o executável do SQLite 3 lá na pasta. Portanto, isto será o aspecto que vocês têm quando correrem, será mais ou menos assim. Eu penso que é tudo a preto e branco, não tem cores, mas será mais ou menos deste aspecto. Eu vou mudar aqui o aspecto só para ser mais fácil verem daí, porque senão não se consegue ver bem ao longe. Portanto, isto é o que vocês têm na consola do SQLite, já vimos na aula passada. A primeira coisa que vão fazer é usar este comando do SQLite, o .open. Lembrem-se que aqueles que começam com o ponto primeiro são comandos específicos do SQLite, não é standard do SQL, mas vamos fazer a ligação à base de dados. Portanto, temos aqui o chinook.db, que é aquela que vocês descarregam lá do tutorial. E agora, se quiserem, podem logo fazer, por exemplo, .tables, para ver se têm as tabelas todas que têm aqui. Podem ver também o esquema de criação das tabelas, se bem que este é um pouco mais complexo do que nós demos. Nós não demos estas partes condicionais, criar a tabela se ela não existe, não demos índices e assim. Portanto, isto tem mais SQL do que nós demos, por isso não precisam de se preocupar muito com esta parte, mas podem olhar para ver o que é que vocês têm em cada tabela, quais são as chaves externas. Nós também não demos isto, mas vocês podem criar uma restrição de uma tabela para outra para garantir que há consistência, portanto não se pode
apagar as coisas nesta tabela mãe, se ainda tiver filhos que vão ficar órfãos na outra e assim por diante. Mas, basicamente, podem dar uma olhada nisto. Se quiserem aprender mais sobre o SQL, mais estes detalhes, podem ir ver o tutorial, mas isto já sai, esta parte em particular, já sai da matéria. O que vocês podem fazer aqui é, por exemplo, vamos selecionar tudo da tabela dos artistas. Se vocês fizerem isto, obtêm aqui a mesma lista que nós vimos aqui no Spider, só que neste caso estamos a ver simplesmente na consola do SQL. Então agora vamos fazer aqui algumas perguntas um pouco mais complicadas, mas já agora dar-vos uma dica. Uma utilidade para a consola do SQLite é vocês testarem as vossas queries antes de passarem para o Python. Portanto, quando vocês estiverem a criar o vosso programa, por exemplo, quando quiserem responder a esta pergunta aqui, podemos começar por esta, que é simples, que é obter o nome do artista dado um álbum. Portanto, o que é que precisamos fazer? Precisamos de cruzar os artistas com os álbuns. Antes de vocês criarem a query no vosso código Python, pode ser útil experimentarem primeiro como é que vão compor essa pergunta e testar no SQLite, que é bastante mais fácil irem vendo os erros e ir corrigindo. Então vamos ver primeiro como é que nós podemos cruzar os artistas com os álbuns. Temos a tabela dos artistas, temos a tabela dos álbuns e temos um identificador do artista na tabela dos álbuns. Portanto, na tabela dos álbuns existe o identificador de qual é o artista autor de cada álbum. Então podemos experimentar, vamos fazer aqui uma query simples. Eu vou criar aqui um novo ficheiro, vou apagar isto tudo, porque não vai ser um ficheiro de Python, e vou gravar isto, por exemplo, como testes.sql. Isto não é um ficheiro de Python, portanto não vai ser para correr com o Python. Notem que como tem a terminação SQL, ele já nem sequer tem ali o run. Mas eu posso usar isto só porque dá jeito. Em vez de eu estar a escrever as queries diretamente aqui na consola e depois enganar-me e ter de voltar atrás e assim, portanto, fazer diretamente aqui na consola pode ser um pouco arriscado. Vamos usar o Spider como editor de texto e vamos fazer aqui este select. Portanto, select, vamos selecionar tudo, só para ver como é que fica. From, e agora dizemos, queremos os álbuns. Join, vamos cruzar com os artistas, usando aquele identificador do artista. Como é que nós sabemos que é isso que temos de fazer? É aqui no esquema, não é? Cada álbum tem o seu identificador, o título e o identificador do artista, que é autor do álbum. Então isto permite cruzar com o artista na tabela dos artistas. Lembrem-se do que é que faz este join. É um produto cartesiano das duas tabelas, ou seja, todas as combinações de todos os registros, mas depois selecionado desse produto cartesiano aqueles pares que têm este campo igual. E agora nós podemos selecionar tudo das duas tabelas e vamos experimentar. Já agora eu posso fazer isto assim. Vou partir isto em duas linhas. Vocês podem partir os comandos SQL nas linhas que vocês quiserem, porque o comando SQL só acaba com o ponto e vírgula. E então o interpretador do SQL sabe que o comando ainda não acabou até encontrar o ponto e vírgula. Então vamos para aqui, fazemos paste disto e agora vemos o resultado. Portanto, temos aqui o identificador do artista, ou o identificador do álbum, do artista, sim. Depois temos o outro identificador, neste caso é o álbum e depois o artista. E agora temos isto tudo seguido, tudo cruzado. Se nós quisermos selecionar isto para um certo artista, por exemplo, vamos ver aqui artistas que há, select asterisco from artist. Vamos arranjar aqui um que seja pequenino para pôr, por exemplo, Caléxico. Este é só um nome, é fácil. Portanto, como é que nós queremos agora os álbuns só deste artista? Vamos fazer o cruzamento dos álbuns com o artista, mas agora vamos pôr uma condição. Where, o nome do artista, e agora como é que nós especificamos o nome do artista? Vamos ver aqui, o artista tem um name. O álbum tem title, mas não tem name. Portanto, neste caso, como só existe name numa das tabelas, não há ambiguidade. Nós podemos usar simplesmente name como nome do campo.
Se houvesse ambiguidade, nós podíamos pôr aqui artists.name, quer dizer que é a coluna name da tabela artists, igual, e agora pomos aqui caléxico. Lembre-se que isto é uma string, portanto tem de ir ali com as aspas, não é o nome de uma coluna, nem nada disso. Portanto, agora podemos ver se isto funciona. Vamos ver quais são os álbuns deste artista. Qual é a vantagem de vocês fazerem isto assim? É que podem fazer por partes, ver se está a funcionar a query. Se tem um erro qualquer, o SQLite diz qual é o erro, e vocês podem fazer isto até terem a vossa pergunta toda bem formulada. Por exemplo, neste caso, para este exercício, nós só precisamos, recebe o nome do artista, portanto o nome do artista será o que vai para ali, para aquela string, e devolve os títulos dos álbuns. Então, nós só precisamos não vamos selecionar tudo, vamos selecionar title. Porquê é que eu ponho title? Porque, se vocês virem aqui, existe title nos álbuns, mas não existe title nos artistas. Portanto, como só existe title numa das tabelas, eu não preciso dizer de qual é que é a tabela que vem o title, porque só pode vir daquela. Se houvesse title em várias tabelas que vocês estão a cruzar, então tinham de dizer de qual das tabelas é que tinha de vir o título. Okay? Então, vamos copiar isto, vamos aqui, e vamos experimentar se funciona. Portanto, este é o Carry to Dust, é o título deste, o título do álbum deste artista na base de dados, não é? Se provavelmente existe aqui outros, acho que existe este. Pronto, e aqui tem os vários álbuns dos Queen e assim por diante. Depois de fazer isto, vocês veem que a vossa query funciona, agora passam para o Python e põem lá a parte que é preciso substituir, processamento dos resultados, etc. Okay? Agora, vamos complicar isto um pouco só para verem o que é que vocês podem fazer com o cruzamento de várias tabelas. Por exemplo, vamos ver para cada cliente quais foram os álbuns que esse cliente comprou. Os clientes estão aqui, nós queremos o primeiro e o último nome do cliente e queremos o título do álbum que o cliente comprou. Mas como é que nós chegamos do cliente ao álbum? Nós vamos ter de ver todas as faturas associadas com esse cliente. Cada fatura tem vários itens. Os itens são as músicas que o cliente comprou, porque ele pode comprar o MP3 ou o AAC ou assim de uma música. Depois, esses itens que estão na fatura estão ligados às várias músicas e as músicas estão associadas a um álbum. Portanto, nós vamos precisar de ir desta tabela por estas ligações até chegarmos aos álbuns. Então vamos ver como é que podemos fazer isso. Primeiro, nós queremos selecionar o primeiro e último nome do cliente. Se vocês virem com atenção todas estas tabelas, first name e last name só existem clientes e empregados. Mais ninguém tem first name e last name. No entanto, se não quiserem ter o trabalho de verificar isso na tabela, vocês podem dizer que da tabela dos clientes, quero o first name, e da tabela dos clientes, quero o last name. Além disso, quero também o título do álbum. O álbum também, o título, penso que só existe aqui no álbum, mas não tenho a certeza, portanto, para não haver chatice, posso dizer dos álbuns, quero o título. Portanto, isto é o que eu quero. O primeiro e o último nome do cliente e o título do álbum. Se vocês tiverem a certeza que não existe primeiro nome, último nome e título em mais nenhuma tabela naquele caminho, podem omitir a referência à tabela. Se não têm a certeza, deixem ficar, também não faz mal. Agora, o que é que eu vou fazer aqui? Tenho de selecionar isto das várias junções que vão do cliente aos álbuns. Então eu vou começar por juntar o cliente com os invoices, com as faturas, usando o identificador do cliente. Então, customers join invoices using, e agora tenho o identificador do cliente. E agora vou fazendo isto para os invoice items também. Agora posso fazer esta aqui, portanto, a tabela que resulta da junção destas duas, vou juntar também ao invoice items, using, e agora temos de ver aqui, o invoice items tem o invoice ID que o liga
à fatura. Portanto, vou usar o Invoice ID aqui. E agora vou continuar por aí a fazer estas junções. Portanto, vou juntar isto aos tracks. E o track está ligado ao Invoice Item porque tem aqui o Invoice Item tem um Track ID. Portanto, o item dos invoices tem o identificador da música que está a ser comprada. Então, vou pôr aqui o Track ID. Depois, faço a junção disto com os álbuns, finalmente, com o identificador do álbum. Por cada pista, cada música tem o identificador do álbum. Portanto, vou juntar com os álbuns using album ID. Portanto, vejam também como é que a base de dados está organizada. Como cada cliente pode ter várias faturas, pode fazer várias compras, as faturas têm de estar numa tabela à parte e estão ligadas pelo identificador do cliente. Além disso, uma fatura tem de ter pelo menos um item na fatura, alguma coisa ele tem de estar a comprar, mas pode ter 0 ou mais, pode ter vários itens na fatura, mas, portanto, os itens da fatura não podem estar na mesma tabela da fatura. Portanto, tem de estar noutra. Cada item da fatura está ligado a uma música, mas a música pode aparecer em várias faturas, porque pode ser comprada por várias pessoas. Então, tudo isto tem de estar em tabelas separadas. Com estas chaves externas, nós depois conseguimos juntar a informação toda. Então, vamos ver isto. Pedimos o primeiro nome, o último nome do cliente, o título do álbum, da junção destas tabelas todas. Se eu não me enganei, isto deve funcionar. Se me enganei, melhor ainda, vemos o erro e depois corrigimos. Não me enganei. Portanto, uma coisa que podemos ver aqui é que temos o primeiro nome, o último nome, o álbum do cliente, mas temos repetições. Nós temos repetições porque cada pessoa pode ter comprado várias músicas do mesmo álbum. E então, quando nós vamos buscar aqueles pares que têm os mesmos identificadores, vamos vir com repetições. Uma maneira de resolver isso é Select Distinct. Se eu fizer isto, eu estou a dizer ao SQLite que não quero repetições. Portanto, agora só me aparece cada álbum que cada pessoa comprou. Se vocês quiserem fazer isto só para uma pessoa, por exemplo, quero o Sr. Shrivastava, quero saber o que é que ele comprou. Tem outra vez a mesma possibilidade. Vamos pôr where, last name. Notem que eu agora não estou a pôr customers porque já estou farto de escrever e porque sei que não há aqui mais last name em mais tabela nenhuma. Portanto, vou atalhar caminho e dizer, copiar este. Ok? Pronto. E vou dizer que quero só os álbuns comprados por este senhor. E assim vocês podem fazer estas perguntas como quiserem. Portanto, isto também é para vos dar uma ideia que, se bem que nós não vamos insistir muito no SQL, é só uma pequena introdução, se vocês tiverem necessidade de organizar conjuntos complexos de dados, em que têm de partir em várias tabelas e assim, o SQL depois dá-vos uma forma muito poderosa de fazerem perguntas acerca desses dados e cruzar a informação toda outra vez. Portanto, isto é daquelas coisas que vocês agora vão estudar para o teste e para o trabalho para depois esquecer, mas pelo menos lembrem-se que existe, porque daqui a uns anos pode ser que seja preciso, e aí é só tirar o pó e voltar a usar. Agora, coisas mais interessantes que podemos fazer é, por exemplo, vamos contar quantas músicas de cada álbum é que cada cliente pediu. Então vamos fazer isto para todos os clientes e vamos incluir aqui uma agregação. Portanto, eu quero o primeiro e o último nome do cliente, quero o título do álbum e vou agregar isto com uma contagem. Portanto, eu quero contar quantas músicas de cada álbum é que o cliente comprou. Agora, isto não vai funcionar, mas a razão pela qual isto não vai funcionar ajuda a perceber esta função de agregação, o count. Quando eu faço isto, vejam aqui o resultado. Portanto, vou fazer isto, eu obtenho só um resultado. Eu obtenho este senhor, que era o que estava em último na lista, o último álbum que ele comprou, e depois uma contagem de 2240.
não foi ele que comprou 2240, mas o que o count fez foi agregar todos os resultados na contagem e então o nome e o título foi só o último dos que estavam lá. E a contagem é a contagem de todos os resultados que tinham surgido. Não é isto que nós queremos. Nós não queremos juntar tudo num só e contar todos. Nós queremos contar por cada cliente e por cada álbum. Então, quando vocês querem fazer isso, vocês têm uma outra opção que é o Group By. Podemos dizer para agrupar a agregação, sempre que vocês fazem uma agregação, vocês podem agrupar da forma que especificam aqui. Por exemplo, vamos supor que nós agrupamos por first name e last name. Se fizermos isto, a contagem agora vai sair agrupada pelo primeiro e último nome da pessoa e então dá-nos o número total de músicas que as pessoas tiveram a comprar. Não é bem ainda, porque ele está-se a baralhar agora com os títulos, portanto está a dar 38 em todo, não é ainda o que nós queremos. Mas notem como ele está a fazer a agregação, está a agrupar pelos nomes das pessoas, mas depois está a fazer uma contagem desses grupos todos, e ainda não é o que nós queremos porque falta ali o título do álbum. Nós queremos música por título do álbum. Mas isto basicamente dá-vos a ideia de que o count está a agrupar resultados. E se nós não dizemos com cuidado como é que ele tem de agrupar antes de contar, o resultado não é o que nós queremos. Mas agora vamos fazer isto, vamos agrupar por primeiro nome, último nome e o título. E se fizermos isto, espero eu, já temos aqui o resultado. Portanto, aqui temos que cada uma destas pessoas, agora isto vem por uma ordem diferente, porque quando ele fez o Group By mudou a ordem que estávamos a dar aqui o resultado, mas podem ver que até podemos fazer isto, vamos agrupar por título e agora vamos escolher outra vez o nosso... eu não me lembro do nome do senhor. Select asterisco from customers. Aqui. Se fizermos isto, para não ficar tanta tralha aqui, ok, este foi um erro interessante. Eu tenho de selecionar primeiro antes de agrupar, senão ele depois não tem o resultado ainda quando vai agrupar. Portanto, o where tem de estar antes do Group By. E agora temos aqui todos os álbuns que o Sr. Srivastava comprou, mas associado a cada um o número de músicas que ele comprou desse álbum. Portanto, o que é que estivemos a ver aqui? O join vocês podem usar para cruzar informação de várias tabelas, as que vocês quiserem, desde que elas estejam ligadas por chaves externas. Podem também usar agregação com o Group By para agrupar, em vez de fazer uma contagem geral, agrupar pelos diferentes daqueles campos que vocês estão a escolher. Agora aqui, uma outra coisa que vocês vão ter de fazer, essa não vou mostrar em detalhe, mas basicamente o que têm de fazer aqui, esta é uma simples extensão disto, escrever para o relatório, mas isto será, vocês vão buscar os álbuns de cada artista, veem se tem álbuns ou não, depende se a lista está vazia ou se tem lá alguma coisa, e depois vocês escrevem para um ficheiro. Um detalhe importante, para resolver este problema, esta segunda linha, vocês podem usar a função que fizeram na primeira. Não vão agora estar a repetir código para fazer a mesma pergunta, para obter os mesmos resultados, etc. Isto é importante também para o trabalho. No trabalho vocês vão ser avaliados pela capacidade de generalizar as soluções que fazem, de maneira a não ter de estar a duplicar código em sítios diferentes do vosso programa. A razão pela qual se evita duplicar código é que, porque se vocês fazem a mesma coisa 2 vezes ou 3 vezes, têm o triplo das ocasiões para se enganarem e o triplo de trabalho a corrigir o erro, porque depois têm de corrigir o mesmo erro em todos os sítios. Portanto, uma regra bastante importante da programação é nunca duplicar código, é generalizar sempre o mais possível para que aquela função seja usada em vários sítios, assim só há um sítio onde pode aparecer o erro e só há um sítio onde tem de corrigir se houver um erro. Depois, o terceiro exercício aqui será, vocês vão fazer, esta é uma pergunta um pouco mais complicada, porque têm de ir para os clientes
e chegar até aos itens da compra, portanto todas as músicas que eles compraram, e depois com isso calcular o dinheiro que cada cliente já gastou na loja. Para isso, vocês vão ver aqui nas Invoice Items, tem o preço unitário e a quantidade. Portanto, sabem o preço unitário e a quantidade de cada item que o cliente comprou, multiplicando, tem o valor total e somando isso tudo, sabem o total do que o cliente gastou. Então aqui, a ideia é que vocês vão fazer a pergunta à base de dados para cruzar a informação do cliente com os vários itens, têm de passar por estas 3 tabelas, mas depois de obter a lista dos dicionários, é prático fazerem um ciclo e fazer a soma desses produtos todos. Portanto, aí é uma coisa que é mais fácil fazerem em Python do que no SQL, e então vocês fazem na parte do Python. Isto é útil para o trabalho prático, porque no trabalho prático vocês têm aquela regressão linear com os pontos de evolução, que é parecida com isto. É fazer a query, ir buscar os valores todos e depois fazer contas com os valores. Portanto, se vocês fizerem este exercício, têm mais ou menos o código delineado para fazer uma coisa semelhante no trabalho. Algumas dúvidas acerca disto?